Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nobres e valorosos guerreiros e guerreiras aqui com Nilão. E olha só, maravilha! As 5 questões aí da Venezuela para nós consolidarmos aí a nossa aula teórica, trazendo alguns plus, alguns a mais que não foram citados, até para poder agregar aí ao nosso conhecimento em relação ao que nós já vimos, beleza? Olha aí, galera, na tela, olha lá, se liguem, né? Questão de uma banca renomeada, olha lá, e de 2024, olha como é que cai, tá? Então, assim, a parte histórica, tá, vai ter coisas mais atuais, coisas mais assim, voltadas à geopolítica de hoje? Sim, mas é interessantíssimo nós estarmos de olho aí, principalmente, né, na parte histórica. Então vamos lá. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, afirmou que o governo suspendeu as atividades do gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no país, instalado em 2019, e que não trouxe muito resultado, hein? E ordenou a saída de seus funcionários em 72 horas. E ainda há quem coloque uma Venezuela com democracia, galera, e não é opinião, né? Foi instalado em 2019 um gabinete, um comissariado para poder analisar se estavam respeitando ou não os direitos humanos, aceitaram para provar que sim. Só que os membros, né, os funcionários, eles foram meio que expulsos dali. Aí complica, aí dificulta, né? A respeito da informação que envolve o problema da suspensão das atividades e a ordem de expulsão, muito claro, galera, dos funcionários contidas no texto, uma reportagem do G1, galera. Né? Assinale a alternativa correta. Letra A. O conteúdo do texto está ligado à negativa dada à Venezuela de voltar a integrar o Mercosul, Venezuela que é suspensa. Se chamassem ela de novo, eu duvido que ela se negaria. Mas claro que não, ela não se negou, não chamaram, por causa da violação dos direitos humanos feita pelo governo de Nicolás Maduro. Não chamaram, na verdade. Ela ainda continua suspensa, só lembrando, quando nós falamos de Mercosul, 2 países até hoje foram suspensos, tá? Paraguai e a Venezuela. Paraguai já retornou, a Venezuela ainda continua suspensa. Falando de Mercosul, como países efetivos, lembra que eu utilizei a expressão pau-Brasil? P de Paraguai, A de Argentina, U de Uruguai e Brasil. Entra a Venezuela, né, depois de 2010, então seria pau-Brasil, V. A Venezuela foi suspensa e o Paraguai, nessa sigla que eu criei, nesse mnemônico que eu criei, o Paraguai, ele já foi suspenso, mas ele voltou ativa. Bacana? Então, Paraguai e Venezuela suspensos e o novo membro efetivo, Bolívia. Beleza? Tranquilo? Então vamos aqui. Essa foi a resposta de Maduro ao fato da Venezuela ter sido aliada da Rússia na guerra contra a Ucrânia e gerar uma série de retaliações da ONU. ONU retalhando a Venezuela por agora e tá. Sim, Maduro tem sido um aliado de Putin ultimamente, mas não. Letra C. O imbróglio relatado no texto envolve uma preocupação do comissariado com a prisão de uma ativista venezuelana, certinho, né? Que é crítica do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Mexeu com os brios dele. Sim. Aí tomaram as dores dela e automaticamente ele não gostou. Letra D. A relação com o Alto Comissariado estremeceu
Após acusações de que o governo de Nicolás Maduro não respeitar a Agência Internacional de Refugiados, Acnur, não. Pelo contrário, muitas pessoas saem da Venezuela e necessariamente não chegam lá. E a Acnur não vai atuar lá, pelo contrário, vai atuar, poderia estar atuando no Brasil, que recebe muitos venezuelanos. Ficou meio que invertido aqui. Letra E. A relação entre Venezuela e os Estados Unidos sempre foram estremecidas. Sempre depende, né, da época. E o fato de a ONU tecer apoio aos Estados Unidos gerou revolta em Caracas. A sede da ONU é nos Estados Unidos, mas não, nada a ver. Até daria para dar uma confundida, né? Então ficamos ali realmente com a letra C. 2, olha aqui uma questão de 2024. Há 5 dias das eleições na Venezuela, o regime do ditador Nicolás Maduro, que governa o país, bloqueou o acesso. Ó, a ditadura, hein? A democracia, de forma irônica, bloqueou o acesso a sites de notícias independentes de acordo com uma ONG, o Sindicato de Imprensa. Isso é uma reportagem, né? A mídia venezuelana afirma ainda que entre os sites com restrições, há pelo menos 3 que checam notícias falsas. O Espaja.com, Cazadores de Fake News e Observatório Venezuelano, né? Ou seja, venezolano, aqui em espanhol, de Fake News. Os 2 primeiros foram bloqueados no início da campanha eleitoral. Tá? Características que configuram um governo ditatorial podem ser expressas respectivamente, na mesma ordem. Características de um governo ditatorial significa que há, tranquilo? Há pluralismo de partidos? Não. Pluralismo de partidos é democracia, isso é ditadura. E democracia e transparência, o primeiro aqui quebrou. Democracia e transparência também não tem nada a ver com governo ditatorial. Fora, né? Direitos políticos não tem a ver com ditadura, pelo contrário, é democrático. Liberdade civis também, liberdade de expressão no caso, democracia e não governo ditatorial. Entenderam? Tá vendo o que é a questão da interpretação? Olha lá, eleições em processos não democráticos, ditadura. Perseguição à imprensa e ameaças, governo ditatorial. Incentivo às passeatas, democracia. Galera, eu tô colocando o xizinho, não dizendo que eu concordo, é que é o contrário de governo ditatorial, beleza? Criação de um inimigo ideológico, isso aqui é uma forma de ditadura. Liberdade de expressão, democracia, então já quebrou também, né? Direitos políticos, democracia. Liberdade partidária, democracia. Restrição da expressão, ditatorial. Aqui deu uma misturada, mas ele queria ditatorial nos 2. Então ficamos com 2, letra C. Show de bola? Tranquilo? Questão de 2024 aí. E, assim, mais por analogia, e não necessariamente ter que saber, né, a situação da Venezuela. Agora, essa é um plus. De 2024 é um a mais. 2 países da América do Sul encontram-se num possível conflito por anexação ou não de território. Galera, assunto bom, assunto bacana. Venezuela e México. Não, galera, tem que ser mais próximo, a gente tem que ter um pouquinho de coerência também, né? Resposta correta, Venezuela e Guiana, tá? Nós estamos falando de algo em que aconteceu em 2024, onde nós temos ali o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que ele promulgou uma lei, né, onde
vamos dizer assim, o dono do continente americano, ele autoriza a criação de um espaço venezuelano em Esequibo, né? Local de muita referência de minérios lá na Guiana, por vamos dizer assim, por um problema histórico não resolvido. Ele vai lá, né, e cria, e autoriza a criação de um Estado venezuelano em Esequibo. Se nós analisarmos, né, Esequibo é uma região muito, mas muito rica, principalmente em petróleo e outros minérios. Bacana? E aí o que vai acontecer? Nós temos aí a disputa de mais de um século, tá, por essa região, em que hoje pertence à Guiana. Bacana? E o que aconteceu? A opinião internacional, a imprensa internacional achou meio que um absurdo, porque já é um fato consolidado. Os Estados Unidos se declarou contrário e deixou muito claro de que iriam, não necessariamente tomar as dores, mas participar, né? Assim como o Brasil também teve alguns deslocamentos na fronteira ali, Brasil e Venezuela, em Roraima. Então, assim, o Maduro, ele quis se aparecer e conseguiu, né? Então, ali, ele falou que ia fundar um Estado venezuelano em Esequibo, né? E a lei, ela ia proibir a impressão do mapa da Venezuela. É uma lei cheia de nuances, assim, de situações extremamente esdrúxulas, tá? E ficou por isso mesmo, tá? Ficou por isso mesmo, é uma lei venezuelana, não vale na Guiana, e o Maduro refugou, conseguiu chamar a atenção internacional, ele conseguiu trazer os holofotes para ele e ficou por isso. Beleza, queridos? Assunto bom para vocês se aprofundarem, tá? Bem recente. Ok? Tranquilo? Bora lá para a questão número 4. O diagnóstico é do economista Victor Álvares, ex-ministro de Indústrias Básicas do governo de Chaves. Olha o que esse ex-ministro falou. A crise econômica, social e política que está sofrendo o país neste momento é uma nova expressão de esgotamento de um modelo que se impôs na Venezuela há mais de um século. Um ex-ministro sincero, né? Considerando o cenário econômico e geopolítico da Venezuela, é correto, então acerta, isso é importante destacar, afirmar que o modelo citado, o modelo que se esgotou, o modelo que trouxe mais perdas, né? Se baseia no que, galera? No que se baseou esse modelo que trouxe um esgotamento, onde a Venezuela se baseou em um só produto e ela esqueceu principalmente da parte agrícola e industrial, né? No extrativismo mineral, opa, sim, com intensa exploração do petróleo, show de bola! Petrodólares, muito petróleo, nada de investimento na agricultura e nas indústrias de uma certa forma. Petróleo em 2014 cai, né? A Venezuela passa a produzir menos também, e aí vem as tentativas frustradas de controlar o câmbio, de impressão de dinheiro gratuito e não produzindo, e deu no que deu, beleza? Industrialização nacional ocorreu, mas não é por causa disso. Total substituição das importações. Pelo contrário, né? As importações passaram a ser praticamente uma única das fontes, né, de aquisição de alguns produtos. No extrativismo vegetal, uma madeira seria, ou um látex, enfim. Uma valorização das especificidades genéticas da região. Ficou bonito, né? Bom, se inovou de forma industrial, com financiamento de polos de pesquisa avançada, e isso trouxe piora, não aconteceu, né? Mas não houve mesmo, né? E na agricultura de exportação,
a agricultura ficou de lado, né? Com o compromisso de abastecer os países latinos, já pensou? Seria bom, né? Para o povo venezuelano, principalmente na questão agrícola, mas não. Então foi um farto e um foco exagerado no petróleo, que a crise, principalmente a de 2014, quebrou a Venezuela de vez. Show de bola? Vamos aqui para a nossa última questão, galera. Com a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez em 2013, né? Muito se discutiu sobre o futuro do socialismo bolivariano, tal expressão utilizada pelo então presidente para designar sua visão de socialismo. Diferenciava-se do socialismo tradicional. A respeito do governo de Chávez e das diretrizes políticas por ele adotadas, considere as afirmativas abaixo. Então vamos lá. 1. Hugo Chávez defendia que a chamada Revolução Bolivariana, que seria responsável por promover o que denominava de socialismo do século XXI. Tal socialismo seria caracterizado pela sua postura contra o neoliberalismo. Neoliberalismo, Estado mínimo. Neoliberalismo é a participação mínima do Estado e a ajuda maciça do particular, padrão Estados Unidos. Pelo contrário, né? Pelo contrário do que ele queria, e está certo até agora. Ele queria nacionalizar mais, ele queria uma Venezuela mais estatal. Então até aqui, ok, batendo, né? Contra a globalização e contra a postura internacional dos Estados Unidos. Ele pregou isso desde o início, com fortes desavenças. Então, primeiro item, perfeito. Tranquilo. O socialismo bolivariano se declara defensor das causas democráticas. Eita, tá. Vamos supor que ele só se declarasse, mas não, aqui já está incoerente. Também se declara progressista, não. E atesta para isso, tá, mas vamos naquela assim, ele se declara apesar de não praticar, né? Vamos ver o resto. Para isso, a adoção em consecutivos mandatos de uma política social em que houve diminuição, dos índices de pobreza da nação venezuelana. Preciso falar mais alguma coisa? 3. A renda advinda da extração petrolífera venezuelana, até aqui não falou nada, permitiu durante o governo Chávez, não falou nada, dinamizar e modernizar os demais setores industriais. Não. O petróleo passou a ser pilar. Então, assim, o dinheiro do petróleo ele foi muito interessante, principalmente na era Chávez, para poder dinamizar, ampliar e melhorar a setores sociais, né? Escolas, hospitais. Só que com a crise passou-se a investir menos ou até não conseguirem investir, tá? Então, assim, no caso, setores industriais e agrícolas, eles ficaram de lado. Assim como sua agricultura, não, transformando a economia desse país em um modelo de autossuficiência. Olha como é que é bom estudar, né? A minha vibração é no sentido de que batemos muito nessa tecla. Você vai se dar bem, né? É por aí. Tranquilo? Então não. Somente um. Olha lá. O resto está errado. Queridos, show de bola, padrão, valeu, agradeço. Muito obrigado aí pelo carinho e se liguem, né? A resolução de questões, ela traz a excelência a partir do momento em que você pesquisa e você faz, por exemplo, anotações. Vocês já perceberam que os enunciados são fonte de informações interessantes, principalmente quando não é um enunciado contestado lá embaixo. Porque às vezes o enunciado vem errado e é contestado lá embaixo, você tem que descobrir a resposta. Acima
passa-se uma informação não verdadeira, aí justifica lá embaixo, aí essa justificativa é que vai se tornar aí algo para você anotar. Mas a maioria das questões tem enunciados em que retratam realidades. Então, os enunciados podem e devem servir como fontes aí de anotações para vocês guardarem alguns fatores, alguns detalhes e, principalmente, vocês conseguirem chegar à excelência, né, à assimilação do máximo que vocês puderem. Valeu, meus queridos, pra cima e ficamos aí à completa disposição. Tchau, tchau, valeu!